Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e no vídeo de hoje nós faremos mais uma vez aquela velha pergunta: será que o mundo se encaminha para uma terceira guerra mundial? E outra pergunta que tem de ser feita: será que a posição que cada país está tomando em relação ao conflito no Oriente Médio mais ou menos prenuncia qual o lado que cada um desses países tomaria num eventual conflito global? Bom, nós vamos falar sobre a posição que o Brasil está tomando, a posição que outros 3 países estão tomando e depois vamos falar da reunião que aconteceu entre o presidente dos Estados Unidos e da China nos Estados Unidos a partir de terça-feira e como isso pode repercutir neste eventual conflito de ordem global. Bom, primeiramente, como vocês já devem ter lido aqui na tela, o Brasil agora, depois da libertação dos reféns, diz que vai adotar uma posição mais dura contra Israel. Com liberação de brasileiros, o país deve condenar os ataques no território da Palestina. Só lembrando que nós estamos aqui no blog do Noblar, então, portanto, vocês já sabem qual o viés de informação que vem, né? Então, vocês desconsiderem, não pensando que eu concorde com as afirmações que estão aqui, apenas estou utilizando um blog, digamos assim, uma opinião que vai mais ou menos de acordo com o que eu imagino que é realmente a opinião oficial do governo brasileiro. Ao lado da China, o atual presidente do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, o Brasil deve adotar uma posição mais dura contra o conflito de Israel e Hamas da faixa de Gaza. A palavra genocídio não deve ser formalmente usada ainda, diz ele, pelos diplomatas, mas o Brasil deve condenar os crimes de G cometidos, segundo Noblar, por Israel contra os palestinos de uma forma mais ampla. Então veja só, eles dizem que eles farão isso agora após a liberação dos reféns. Por que não fizeram antes também, né? Então é uma coisa assim meio esquisita. Mas enfim, entre a lista de possíveis crimes cometidos por Israel, como ele diz, que serão reconhecidos pelo Brasil, está o uso de equipamentos de fósforo no Líbano. Também há o jogo de equipamentos contra alvos civis, como ele diz aqui, contra materiais como água, combustíveis e medicamentos dentro da faixa de Gaza. Dessa forma, o Brasil se une à China, à Rússia e aos Emirados Árabes Unidos dentro do Conselho de Segurança da ONU. São esses os países que adotam, desde o início da guerra, um tom mais duro contra Israel. Veja só, ele cita os países que adotam um tom mais duro: China, Rússia, Emirados Unidos e Brasil. Então veja como estão as coisas, como é que o Brasil está se posicionando. Ele continua: o entreveiro entre Brasil e Israel só aumentou nos últimos dias. A demora daquele país para a liberação de brasileiros que passariam pela fronteira com o Egito foi vista pela diplomacia brasileira e pelo mandatário brasileiro como uma retaliação contra o Brasil por suas posições como ocupante da presidência do Conselho. Também pegou muito mal a conduta do embaixador de Israel no Brasil, Daniel, além de se reunir com o ex-mandatário, o diplomata disse haver pessoas no Brasil que ajudam o Hamas. Então quer dizer que eles estão indo para um confronto, aparentemente, é isso que vai acontecer. Aparentemente, o poder instituído aqui no Brasil vai ser confrontado futuramente também. Vamos ver o que vai acontecer. Um outro país, nosso vizinho aqui, é a Argentina, que está também condenando o que seriam, segundo a UOL, aqui, ataques de Israel em Gaza e posição pode ter impacto em eleição presidencial. A Argentina condenou a represália e é o país latino-americano com mais reféns nas mãos do Hamas, assim como de vítimas no ataque de 7 de outubro. O embaixador argentino no Brasil, nos Estados Unidos, na União Europeia e na China, Diego Guelar, disse o seguinte: daqui da América do Sul, o único que podemos fazer é sentir o derramamento do líquido vermelho e pedir pela paz, pondo-nos à disposição para ajudas humanitárias. Esse é um conflito que nos excede e que não deveria ser usado pelos governos para falarem às suas clientelas locais, nem para pretenderem alguma vantagem política. Fecha aspas. Então, a Cristina Kirchner, diz ele, a Fabienne Kali agora, e seu movimento político, o kirchnerismo, tem essa matriz pró-Irã, pró-Rússia, pró-China e anti-imperialista. E leia-se Estados Unidos, quando eles falam anti-império, Essa corrente política sente-se confortável com a linha boliviana, cubana e venezuelana da esquerda latino-americana. Então, a posição aqui dos países, ou melhor, da esquerda latino-americana, está ficando bem clara em relação não só ao conflito
no Oriente Médio, mas em relação aos Estados Unidos e os aliados deles. E quanto aos demais países que eu prometi, a Alemanha. A Alemanha, que na Segunda Guerra Mundial, né, foi acusada de certas práticas indizíveis aqui, né, contra os judeus, agora está ao lado de Israel. O lugar da Alemanha é ao lado de Israel, de Scholz, né? Em visita a Tel Aviv, onde se reuniu com Benjamin Netanyahu, o chanceler alemão disse que é dever de Berlim defender a existência do Estado de Israel. Então, o que isso indica? Indica que os países que estão alinhados comercialmente com a China estão se alinhando com a questão palestina, e os países que estão alinhados com os Estados Unidos estão se alinhando a favor de Israel. Não todos, mas a grosso modo é assim que está acontecendo. Em visita a Tel Aviv, onde se reuniu com o primeiro-ministro israelense, Olaf Scholz, disse que a segurança de Israel e de seus cidadãos é a razão de Estado para seu país. Então a Alemanha vai apoiar Israel. E Japão. Os apoiadores de Israel participam de um comício em Tóquio. O ato reuniu embaixadores americano e israelense contra atos do Hamas. Então, o Japão também está com Israel. Centenas de membros da comunidade israelense no Japão e apoiadores realizaram uma manifestação em resposta ao ataque do Hamas. O ato de solidariedade a Israel, exigindo o fim dos sequestros dos atos tal lá, que aconteceu em Shibuya, no bairro da capital japonesa, Tóquio, na última quarta, isso foi dia 11. Então, aqui nós já vemos a posição de dois países. E os dois países principais, né, que estão por trás desses conflitos que estão acontecendo no mundo, no sentido de que dão apoio a um lado ou outro. Né? Então, eles se encontraram, né, tiveram um encontro dos seus líderes, e o artigo diz o seguinte: com o encontro Estados Unidos-China, a história se repete mais ou menos. O artigo agora recente, do dia 14. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se reuniu, na verdade, já na terça-feira passada agora, né, com o presidente chinês Xi Jinping. Era uma reunião importante porque ambos os presidentes são fracos e procuram assim melhorar a sua posição interna e as posições de seus respectivos países no mundo. Joe Biden está bastante abalado porque a economia dos Estados Unidos não está bem, eles estão segurando ela como podem, talvez apenas esperando as eleições. Né? E o Xi Jinping, vocês sabem que andou mexendo aí com vários membros do Partido Comunista numa tentativa de se fortalecer. Por quê? Porque ele via que haviam vários possíveis adversários ali dentro, então, sentindo uma determinada fraqueza, foi mexer com eles. Mas quando ele mexe com essas pessoas, ele acaba que agora fomentou inimigos diretos, né? São pessoas que só vão esperar o momento certo para agir. E aí a matéria continua. Não podemos deixar de nos lembrar de uma viagem semelhante em 1972, quando o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, conheceu o famoso líder chinês Mao Zedong. Nessa altura, a idade e a saúde de Mao tinham-no reduzido a uma sombra do que era, enquanto Nixon lidava com o escândalo Watergate, que, tenho certeza, ele sabia que acabaria por o destruir. Então os dois também estavam fracos na época. O contexto internacional também é semelhante. Em outubro de 73, o Egito e a Síria atacaram Israel de duas direções. Israel, despreparado para o ataque, questionava como é que sua inteligência poderia falhar tão miseravelmente. Os seus opositores saíram às ruas para condenar as suas ações, enquanto as forças de defesa de Israel conduziram a guerra indiferentes ao Tribunal da Opinião Pública. A mesma coisa que está acontecendo hoje. A União Soviética desempenhou um papel fundamental no armamento do Egito e da Síria. A mesma coisa que está acontecendo hoje, né, no caso, se posicionando ao lado da Palestina, né, particularmente com equipamentos terra-ar e sistemas anti-equipamentos de ataque e defesa, enquanto os Estados Unidos, já um benfeitor israelita, enviaram mais equipamentos de ataque e defesa para Israel após o início do conflito. Os países árabes impuseram um embargo ao petróleo que contribuiu muito para fazer a economia dos Estados Unidos cambalear. E mais uma vez, né, nós estamos vendo a economia dos Estados Unidos já cambaleando. Nós vimos aí um movimento mexendo no preço do petróleo, mas ainda não há um embargo, né, não há um corte total do petróleo. Até porque hoje os Estados Unidos já não é mais tão dependente do petróleo estrangeiro, embora seja em grande parte, mas ele tem autossuficiência. Só não tem, ou pelo menos disse-se que tem, né?
Só não tem reservas mais porque, segundo consta, ele estaria operando no mercado internacional e como os preços estão relativamente altos, ele vende as reservas, né? Mas agora eles parece que estão refazendo um pouco das reservas. O fato de todos esses eventos terem ocorrido em um curto espaço de tempo fez parecer que o mundo estava desmoronando. Os Estados Unidos, claro, foram os impulsionadores da maioria desses acontecimentos. Ainda lutavam na Guerra Fria, por isso ainda estava obcecado com a União Soviética e com a ameaça que representava para a Europa. A mesma coisa que hoje, a Rússia, uma ameaça para a Europa. Sabia que Moscou se tinha envolvido numa importante disputa fronteiriça com a China e estava, como sempre, à procura de uma forma de enfraquecê-la. A China bloqueou as forças soviéticas, mas estava ciente de que poderiam atacar novamente. Então, a única diferença era essa. China e União Soviética não estavam plenamente de acordo, embora ambas fossem comunistas, né? A reunião com Nixon foi sobre uma aliança informal e não documentada entre os Estados Unidos e a China contra a União Soviética. Nenhum dos dois gostava um do outro. Estados Unidos e China não se gostavam, mas gostavam menos ainda da União Soviética. Mas a praticidade fez com que se tornassem companheiros estranhos. Em última análise, a reunião abriria a porta às exportações chinesas para os Estados Unidos e os investimentos dos Estados Unidos na China. Então ali é que começa, né, essa ascensão da China. As circunstâncias que rodeiam a reunião atual, né, entre Biden e Xi, que terá lugar, ou teve já em São Francisco, são as seguintes. Primeiro, a economia da China está fraca. Se a China quebrar, eu já falei, o Brasil quebra também, porque nós hoje temos ela como principal cliente. Então o Brasil deveria torcer para que houvesse um acordo entre Estados Unidos e China. A economia da China está fraca e a sua fraqueza criou tensões sociais que Xi agora tem de gerir. Os Estados Unidos querem que a China restrinja parte de sua atividade naval, é claro, mas suspeito que também tem um interesse comum em refrear a Rússia. Será que mais uma vez eles vão tentar reeditar o acordo lá do passado? No papel, a China é aliada da Rússia, mas pouco fez materialmente para apoiá-la. A desconfiança histórica de Pequim em relação a Moscou não é facilmente esquecida. A reunião provavelmente não mencionará a Rússia, exceto por uma piscadela e uma cena de cabeça. Eu não acho que a China vá trair a Rússia, né? Eu acho que a China está disposta agora a tentar adquirir para si a supremacia e eles possivelmente vão até o fim nisso, a não ser que ocorra uma espécie de trégua temporária em que a China saia ganhando algo. E os Estados Unidos também, porque eles também estão com a economia cambaleante, né? Nós estamos todos só esperando o grande crash que virá desse alto endividamento, que virá também seguido aí de uma inflação galopante, na minha opinião, né, pessoal? Só uma opinião. Recomendação de investimento. Na periferia de tudo isso está a guerra árabe-israelense, que os Estados Unidos desejam que acabe, mas que se apega à história como uma responsabilidade indesejada. É a mesma guerra de 73, com jogadores e equipamentos diferentes, sem solução e com sons de exigência altamente moral de que alguém faça alguma coisa. Alguém quem? Quem é que hoje tem isenção para fazer alguma coisa? Todos estão se posicionando de um lado ou de outro. Esse artigo, diz ele, não pretende ser profundo. O objetivo é nos dar uma noção da necessidade embutida em nossas vidas. Na geopolítica, o contexto sempre importa. O passado é o presente e provavelmente o futuro. Se não em detalhes, pelo menos em espírito. Então, as coisas estão se repetindo. Mas agora não são exatamente iguais. Como nós vimos aqui, antigos adversários hoje são aliados, né? Antigos adversários dos Estados Unidos estão com ele. O Brasil, que era um aliado na Segunda Guerra Mundial, hoje está se posicionando do outro lado. A Argentina também, né, o poder dominante lá, por enquanto, também se posicionaria a favor de China, a não ser que Milei venha a vencer nessas próximas eleições. E é para esse lado que as coisas estão indo. Vamos esperar que algo de muito bom saia dessa reunião entre os dois cabeças, né, de tudo isso que está acontecendo. Xi Jinping e Joe Biden. Esse é o vídeo de hoje, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.